Fala pessoal, começando aqui mais uma aula, mais uma Masterclass. Essa daqui é a aula 2, onde eu vou falar tudo para vocês de como fazer um anúncio perfeito. Desde a pesquisa, foto, título, descrição, ficha técnica, como que você faz as suas 10 primeiras vendas. Creio que a objeção de muita gente é fazer as 10 primeiras vendas e pegar a reputação dentro do Mercado Livre. E para você que não sabe o que é reputação, quando eu chegar lá, eu vou falar aqui para vocês o que é reputação e qual a importância dela dentro do Marketplace. Bom, mas vamos lá. Na aula anterior, recapitulando, eu falei para vocês aqui de como encontrar produtos, de como começar dentro do Mercado Livre, como você encontra fornecedores, produtos e o porquê você começa dentro do Mercado Livre, dentro de uma plataforma online e não de uma forma física. Bom, creio que tenha sido um conteúdo muito bom e estou aqui para somar para vocês. Então vamos dar continuidade aqui no nosso projeto, onde nessa aula 2 eu vou começar falando de pesquisa, ou melhor, a importância de você fazer uma pesquisa para você encontrar os produtos corretos, o nicho correto, para que você não faça alguma coisa errada e você tenha que retomar todo o seu processo, tudo de volta. Então, falando em pesquisa, eu vou passar aqui algumas ferramentas que eu acredito que eu tenha passado na aula 2, mas eu vou recapitular aqui para vocês que ela é fundamental para você começar o seu negócio. E a importância de você pesquisar um bom produto. Por que a importância? Quando você vai começar um negócio, não é porque você às vezes tenha só afinidade com um produto. Então vamos supor, eu gosto de praticar CrossFit. Eu sou um praticante da modalidade CrossFit, do esporte. Então assim, se eu fosse começar um negócio e eu tivesse zero conhecimento, eu buscaria algo onde eu tenha ali uma certa facilidade, afinidade e tudo mais. Então eu ia procurar produtos de acessórios para CrossFit, eu ia procurar empresas que trabalham ou fabricam produtos dessa área para que eu comece a comercializar. Então eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Trabalhe com produtos no começo que você tenha facilidade. Por quê? Porque você tendo facilidade desses produtos, vai ser muito mais fácil para você encontrar fornecedor, às vezes você já até sabe, vai ser muito mais fácil para você saber qual que é a objeção que o seu potencial cliente tem sobre esse produto. Quando ele fizer alguma pergunta de alguma coisa, você vai saber responder. Então assim, você tendo facilidade e afinidade com o produto, você vai ser muito melhor para você começar algo, né? Então a gente sempre começa alguma coisa, geralmente, algo com o que a gente gosta. Certo? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a chance de dar certo, ela é muito melhor e maior do que quando a gente faz algo que a gente não gosta. Então, eu indico que você comece com alguma coisa que você se assemelha, com alguma coisa que você tem afinidade. Embora eu passei na aula anterior alguns locais, algumas empresas que você consegue entrar em contato de ótimos produtos que tenha muita demanda e ainda assim você consegue ter ótimos preços para você começar a trabalhar. Que lugares são esses? Bom, já anotei na aula anterior, mas vou recapitular aqui para vocês, que é região do Brás, do Pari, região da 25 de março, ali na Avenida Senador Queiroz, e lojas, existem várias lojas onde você pode estar começando a empreender, começando o seu negócio, como a Galeria Pajé, como a TEF, Issan, Campineira e várias outras. Mas, se você quer começar de uma forma ali um pouco mais nichado ou algum produto, que foi o que eu dei o exemplo aqui de alguma coisa que você gosta, ainda assim existem vários fornecedores e várias distribuidoras que você consegue encontrar dentro do seu segmento, beleza? Então assim, falando em termos de pesquisa, você precisa pesquisar os seus produtos antes, porque você identificando e mapeando que os seus produtos que você está pesquisando, ele precisa ter demanda. Então não adianta nada eu gostar de CrossFit, querer vender um acessório de CrossFit, eu entro lá na minha ferramenta, eu vou colocar a ferramenta aqui para vocês. Vamos lá, eu entro aqui ó, no Nubimetrics. Aí eu entro aqui e aí o meu produto não tem demanda. Aí eu entro numa coisa que eu gostei, mas não tem venda, não tem sentido. Então assim, é bacana você começar com algo que você tem afinidade? Sim, mas é importantíssimo você fazer um trabalho de pesquisa antes.
esse trabalho de pesquisa é ele que vai validar se você está no caminho certo ou você está no caminho errado. Beleza? Bom, vamos lá. Agora falando de fotos. Isso daqui é um tema muito bacana, que eu falo muito, e na minha mentoria, na minha consultoria, a gente aborda tanto o assunto foto, que geralmente a gente fica 2 horas só falando desse termo, desse aspecto de imagem, fotos que converte. Como que o objetivo das nossas Masterclass é ser algo dinâmico, rápido e objetivo, eu vou facilitar o máximo possível para que eu entregue aqui algumas coisas para vocês, só que de uma maneira mais fácil e mais rápida. Mas existem várias estratégias e várias coisas que eu gostaria muito de passar aqui para vocês, mas por questão do tempo eu não vou conseguir. Fotos. Como fazer fotos profissionais. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Há mais ou menos um ano atrás, ou até mesmo 2020, 2021, não tinha ninguém que fazia fotos profissionais dentro do Mercado Livre ou de qualquer outro marketplace. Não tinha nenhum anúncio de nenhuma empresa que trabalhava com fotos profissionais. Hoje, você vê que o mercado evoluiu. Os consumidores evoluíram. Logo, o seller, nós vendedores também temos que evoluir também. Então, em 2022, que foi o ano passado, ó, em 2022, nós aqui da empresa tomamos uma atitude, uma ação que foi muito boa em relação às fotos. A gente pensou assim, peraí, a gente está vendendo esse produto aqui, tirar foto com fundinho branco, editar, fazer aquelas fotos Canva, já não vai ser mais legal. A gente precisa inovar, a gente precisa fazer fotos diferentes. E foi aí que eu tive uma sacada com o time. A gente precisa de fotos profissionais. Só que eu não sou fotógrafo. Eu não tinha ninguém do time também que era fotógrafo. A gente não tinha uma câmera fotográfica profissional para poder tirar essas imagens. Então o que a gente procurou fazer? Contratar serviços de edição e de foto. Então a gente contratou fotógrafos profissionais e designer. Por quê? Porque fotógrafos profissionais e o designer, eles profissionalizaram muito o nosso trabalho e as nossas imagens, fazendo com que a nossa taxa de conversão aumentasse muito. E é isso que a gente passa para os nossos mentorados hoje. Você tirar uma foto de um produto com fundo branco e colocar lá, fazer umas ediçõezinhas, funcionava antigamente. Hoje em dia, ela já está muito mais profissional. Então você quer ter fotos matadoras e fotos que vai converter muito, você precisa desses dois caras aqui, ó. Você precisa de um fotógrafo e você precisa de um designer. O fotógrafo, ele vai tirar as imagens, você vai passar que todas as suas imagens é por 1.200, né? 1.200 por 1.200 pixels. Isso falando de Mercado Livre, né? Você vai passar as imagens para ele, o fotógrafo vai tirar as imagens do seu produto, vai deixar o fundo branco e tudo mais, ou até mesmo ele só vai tirar as imagens e já vai passar para o designer. Você fazendo todo esse processo, é inevitável que as fotos que você tenha sejam muito melhores do que você teria se você mesmo tirasse. E em paralelo a isso, essas imagens vão fazer com que você venda muito mais em qualquer canal de venda. Além disso, você pode utilizar essas imagens para você postar nas suas redes sociais, para dar mais autoridade para os seus produtos. E tá aí uma coisa que ninguém se preocupava antes, em gerar autoridade pelo Mercado Livre. Porque todo mundo pensa assim, pô, Mercado Livre é fácil vender lá. A gente tira uma fotinha, ele já traz o lead pra gente, vende e tudo mais. Ou até mesmo copia a foto ali do concorrente, que é a mesma, coloca um precinho um pouco mais barato e vambora. Cara, não é mais assim hoje em dia. Hoje em dia, se você não tiver esses dois caras aqui, você está perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa e você não está se profissionalizando. Então, quando a gente tomou essa ação aqui, além da gente começar a vender muito mais, a gente inovou. Não vou falar que eu fui o prepulsor em relação a isso, porque eu acho
até mesmo, assim, se eu não tenho provas de que foi eu que comecei, eu não falo. Mas que nós somos os pioneiros em relação a fotógrafo e designer, isso eu tenho certeza. Porque eu não tinha nenhum concorrente que tinha fotos profissionais. Todos os meus concorrentes só tinham foto medíocres. E o que é medíocre? Fotos que está na média para baixo. E a gente veio aqui inovando com isso daqui. Com o passar do tempo, passou 3, 4 meses, eu comecei a ver umas fotinhas diferentes da galera. Eu falei, olha só, que bacana, né? Então, assim, não foi eu que comecei com isso, creio que não, porque existem essas duas profissões há muitos anos, mas dentro do marketplace eu não via ninguém se preocupando com isso enquanto o pessoal está se preocupando hoje. Hoje em dia eu vejo muito influencer de Mercado Livre, muita gente falando desses dois caras aqui, e que é muito bom também, tá profissionalizando o mercado. Mas isso daqui foi uma ação que a gente tomou lá em 2022, se eu não me engano foi no mês de junho, julho de 2022, lá para o meio do ano, que as vendas deu uma boa caída, a gente teve essa ação aqui de entrar com esses dois caras e a gente conseguiu recuperar e aumentar a nossa taxa de conversão. Bom, então creio que tenha ficado claro essa questão de imagens aqui para vocês, tá? É fundamental você investir nesses dois caras. Aí você vai me perguntar, pô, quanto que eu gasto nisso daqui? Ó, influencer, quer dizer, freelancer, você consegue encontrar em alguns sites. Por exemplo, existe esse site aqui, ó, que se chama 20 Pila. Digita assim no Google, ó, 20 Pila, você vai encontrar esse site aqui, algumas pessoas que trabalham e que prestam serviço por um valor muito baixo para você. Existe um outro site também chamado Get Ninjas. No Get Ninjas você encontra diversos prestadores de serviço também. Você só coloca a área que você quer essa pessoa e você marca com ela e ela vai trabalhar. Então, ó, esses dois sites aqui eu recomendo para vocês, além de você poder utilizar o Google também, se você tem algum parente, algum amigo, alguém que você conheça, é muito simples. Se você quiser também, eu posso mandar o contato de alguns designers que já trabalharam conosco ou que trabalham, e o fotógrafo também, lá no meu direct do Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui, ó. Insta é @Gui_Nonato. Beleza? Então quem quiser pode me mandar uma mensagem lá, que se eu não responder, geralmente sou eu que respondo tudo, embora meu time tenha acesso ao meu Instagram, mas geralmente sou eu que respondo tudo, que eu gosto desse contato ali, olho a olho, né? Nós temos um contato um pouco mais próximo. Mas tanto fotógrafo quanto designer, você vai investir um valor irrisório perto do resultado que esses dois caras vão trazer para você. Para ser sincero, o designer que trabalha aqui pra gente, ele não é mais um designer fixo, CLT, que trabalha aqui com a gente, embora a gente tinha um antes, mas fica muito mais vantajoso a gente contratar um prestador de serviço do que um cara aqui CLT dentro da empresa, utilizando o nosso espaço e tendo que investir, pagar 13º, férias, tudo, sendo que um prestador de serviço vai cobrar muito menos e vai entregar, às vezes, o mesmo serviço. E eu pago aqui para o nosso designer R$500 por mês para ele produzir a infinidade de fotos que eu quero. Quando eu falo infinidades, é obviamente que existe sim um valor, um número finito, mas eu nunca descobri isso. Porque o mês passado a gente mandou mais de 500 ou 600 produtos para ele de foto que o fotógrafo tirou, o cara editou tudo e todas as nossas imagens veio com 7 lâminas. O que é 7 lâminas? São 7 fotos. Por quê? Porque é o aconselhável e o mínimo que eu utilizo nos meus anúncios. Então recomendo que, para você que está começando ou para você que já vende, o mínimo de um bom anúncio é que você tenha pelo menos 7 imagens dele, tá? E aí, por isso que eu falei lâmina, porque o designer chama por lâmina, né? Mas o mínimo é que você tenha 7 imagens do seu produto, beleza? Então, é um valor muito baixo que você vai investir, que vai te trazer muito retorno. Vamos dar sequência aqui, porque o tempo tá complicado. Vamos falar agora de título. Pessoal, como fazer título matador? Vou colocar aqui, ó. Título matador. Existem algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer títulos. E eu vou passar algumas ferramentas aqui para vocês. Mas antes, eu quero que vocês entendam o conceito
de como utilizar o título certo. E a primeira coisa que a gente faz é análise e busca dos produtos que a gente está trabalhando. Então, primeiro a gente analisa. Ah, Gui, analisa o quê? Como assim? Você vai entender. Primeiro a gente analisa concorrência. Concorrência, o título que a concorrência está vendendo. As palavras que eles estão utilizando. Se existe uma palavra de um produto específico que todos os meus concorrentes estão trabalhando, teoricamente isso aqui é uma palavra que eu tenho que ter. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de um produto que vai ser aquela câmera. Vamos dar o exemplo da câmera. Aquelas câmeras Wi-Fi. Wi-Fi. Escrevi errado aqui, mas deu para vocês entenderem, né? Que é uma câmera Wi-Fi. Concorrência e as palavras. Vamos supor que eu estou fazendo anúncio, eu não posso deixar de utilizar a palavra câmera, né? Porque é o que é o produto. É igual você está vendendo um iPhone e não colocar a palavra iPhone. Então, assim, você vai precisar utilizar essa palavra. Então, a gente analisa a concorrência e as palavras que elas estão utilizando. Depois, a gente usa extensão. Extensão. A extensão que a gente utiliza aqui é uma extensão chamada... Ah, eu ia colocar a extensão, o nome antigo dele, mas agora é Avan Pro. Avan Pro. O Avan Pro é uma extensão que a gente utiliza também, que faz parte dentro do nosso processo de pesquisa, para a gente começar a consumir tudo sobre o produto que a gente está trabalhando. Depois a gente usa o Google Trends. Para a gente pesquisar tudo sobre o produto que a gente está fazendo aqui. A gente utiliza também inteligência artificial, como ChatGPT. A gente utiliza Ubersuggest. Nossa, Guilherme, por que você está me falando tudo isso daqui que vocês utilizam? Preciso começar com tudo isso daqui? Não, você não precisa começar com tudo isso daqui. Mas, se você quer ser o mais assertivo possível nas suas palavras, nas palavras que você vai trabalhar, sim. O ideal é que você utilize o máximo possível de palavras para que você comece a gerar consciência de todas as palavras que você está utilizando dentro do seu produto. E aí aqui existe uma coisa muito legal que você pode trabalhar, que é o quê? Vamos supor que a palavra câmera Wi-Fi tem aproximadamente 50 mil anúncios. A palavra câmera Wi-Fi ela tem 50 mil anúncios. É uma concorrência absurda, uma concorrência muito grande, que de fato é um produto que tem muita demanda. Mas existe uma variação que você descobriu dentro do Nubmetrics ou dentro de qualquer uma dessas outras ferramentas que eu passei aqui para você. Mas o ideal é que você utilize também o Nubmetrics para você fazer a avaliação de pesquisa de mercado, de produtos e palavras, tá? Aí você pesquisou aqui no Nubmetrics esse produto, a categoria dele, e você encontrou lá uma outra variação de palavra. Não era câmera Wi-Fi, tava lá câmera, vou até colocar aqui para vocês, ó. Tava lá câmera portátil. Câmera portátil, pô, de 50 mil anúncios que tinha câmera Wi-Fi, a palavra câmera portátil tinha apenas 2.000 pesquisas. E dessas 2.000 pesquisas, só tinha 50 anúncios. Tá um pouco torto aqui, né, gente? Mas acho que vocês estão conseguindo entender. E dessas 2.000 pesquisas, só tinha 50 anúncios. Mas, olha aqui o pulo do gato onde que tá. É o mesmo produto. Você vai vender o mesmo produto. Só que não necessariamente você precisa utilizar as mesmas palavras para concorrer com os 50 mil pessoas que estão aqui trabalhando para ficar brigando por preço. Você pode utilizar a palavra câmera portátil, que é através de uma ferramenta, através de uma análise que você fez de uma das ferramentas, e você só tem 50 concorrentes aqui, ó.
Então, ao invés de você ter 50 mil concorrentes, você só tem 50. E se você é um cara que tem medalha, que está no nível Platinum e tudo mais, a chance de você ser assertivo aqui e vender, ela é muito maior. E o seu anúncio vai ficar ranqueado como câmera portátil, ao invés de você ficar ranqueado como câmera Wi-Fi. Às vezes, na palavra câmera Wi-Fi, você teria que queimar muito dinheiro para ranquear o seu produto lá em cima. Onde, na câmera portátil, você não precisou queimar nada. Você só colocou a palavra certa, o título certo, e você conseguiu ranquear o seu produto de forma orgânica e com dinheiro no bolso. Obviamente, eu estou passando aqui para vocês algumas das estratégias da forma mais prática e objetiva possível. Dentro do nosso treinamento, dentro da nossa mentoria, a gente faz isso passo a passo com todos vocês. A gente gera consciência e só de título, de descrição, foto, a gente fica horas e horas e horas falando. Porque são assuntos que demandam muito tempo mesmo. Para que a gente seja o mais profissional possível com tudo isso, para que a sua venda, a venda do seu produto seja inevitável. Beleza? Bom, falei aqui um pouco sobre título, um pouco de algumas ferramentas que a gente utiliza. Agora eu vou falar sobre descrição. Descrição é muito bacana, porque a nossa descrição inteira a gente utiliza duas coisas. Copy e inteligência artificial. Muito simples. Vamos supor que a gente está vendendo aqui a câmera e olha a sacada que eu vou dar aqui para vocês. Uma coisa que eu aprendi com o André Cia, ele é o maior, se não, eu acredito que ele seja o maior copywriter hoje do Brasil, e é o cara, ele é referência em inteligência artificial que existe. Ele manja muito sobre inteligência artificial e a gente estava numa reunião um tempo atrás e ele estava falando algumas coisas sobre inteligência artificial e que mudou muito o jogo aqui pra gente. Então, eu vou passar uma estratégia para você fazer na inteligência artificial. Você sabe que a inteligência artificial veio para revolucionar o mercado, para trazer muitas coisas bacanas aqui para gente, né? Mas existem princípios que eles existem há séculos, que não vão mudar. Que coisas são essas? Que princípios são esses? São pessoas. As pessoas, elas não vão mudar. Então, a forma que você convence as pessoas, ela existe há muito tempo. Existe uma base, existe um mínimo para você fazer, que é com copy. Então, o copywriter, a profissão copywriter, ela é justamente responsável por utilizar palavras que façam com que convençam as pessoas a tomar uma ação. Que ação é essa? Comprar o seu produto. Então, a gente utiliza copy mais inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial, a gente tem várias estratégias para a gente começar a falar sobre o nosso produto. Então, qual que é o primeiro passo? Vou até escrever de outra cor. Para eu fazer o meu título. Óbvio que eu já sei muito sobre o meu produto e eu vou continuar dando o exemplo da câmera, mas o meu primeiro passo é gerar consciência. Gerar consciência para inteligência artificial. Entendam que a inteligência artificial, ela não sabe tudo que existe ou o que você quer passar para ela. Então, você precisa gerar consciência para ela, para você saber o que você está falando. Para ela poder ser mais assertiva possível na informação que ela vai passar para você. Então, o primeiro passo que a gente faz é esse. O segundo é a persona. Nós criamos uma persona dentro da inteligência artificial. Por exemplo, eu vou abrir o ChatGPT, vou até colocar aqui, ó. ChatGPT. Você vai pesquisar isso daqui no Google, você só vai criar a conta lá, existe a versão paga e a versão gratuita. Pode começar com a versão gratuita, e aí o primeiro passo é gerar consciência do seu produto. Então, eu vou falar assim para a inteligência artificial. Vou resumir aqui para vocês, tá? Olá, eu vou colocar assim, ó. Olá, haja como Ana. Uma suposição. Aí você vai falar, que diabos é Ana? Quem é Ana? Ana é uma persona que a gente está criando dentro da inteligência artificial. Ou seja, nós estamos criando um robô
para o meu robô falar sobre ele. Então assim, haja como Ana. Aí o que eu faço? Eu não vou escrever aqui no quadro, porque ele não vai ter espaço. Vou falar assim, olá, haja como Ana. Quem é Ana? Ana é uma copywriter que ela é responsável por fazer toda a descrição dos nossos produtos que a gente vai vender dentro do Mercado Livre. Um dos produtos que a gente está trabalhando é a câmera Wi-Fi giratória 360, IP, não sei o quê. E aí sim, você vai dar informações para ela sobre o seu produto. Que seu produto ele é bivolt, que seu produto é branco, que ele tem as dimensões tal, enfim. E eu preciso que você crie uma descrição como a Ana, que é a minha copywriter, cria. E aí você vai alimentar essa inteligência artificial com todas as informações do seu produto. E aí, no final, você pede para ela criar uma descrição completa utilizando técnicas de copywriter e SEO para gerar a sua descrição que você vai utilizar no Mercado Livre. Faz isso, aplica e depois você vai ver o resultado que vai aparecer para você. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda que vai gerar muito mais conversão na sua descrição e com certeza vai convencer os seus clientes a comprarem o seu produto. Existem grandes marcas e grandes empresas que utilizam no seu marketing diversos copywriters para poder fazer as suas palavras, o seu texto, para ser o mais convincente possível. Hoje nós temos a inteligência artificial, que ela tem dados, há 3 anos já, ela já tem dados de tudo que já está na internet. Então, por que não a gente utilizar isso com isso daqui? Obviamente, a gente não vai precisar de um copywriter. A gente utiliza a inteligência artificial para utilizar o trabalho que um copywriter já fez dentro da internet para ela aprimorar e dar o resultado que a gente precisa. Beleza, galera? Ó, como o tempo aqui é escasso, já falei para vocês, eu não posso ficar muito tempo falando desse assunto, mas assim, é horas que a gente tem para falar sobre isso daqui, para ser algo muito transformador na descrição de vocês. Mas aqui já dei uma boa pincelada e uma boa resumida de o que você pode fazer para mudar o seu cenário hoje. E aqui é sobre reputação. Aqui a gente fala sobre como fazer as 10 primeiras vendas. Creio que seja uma objeção de muita gente, né? Mas eu vou falar primeiro o que é reputação. Reputação, dentro do marketplace, principalmente falando em Mercado Livre, reputação é o que manda no jogo. Quando você vai começar a vender algo, vamos fazer uma analogia que você é um vendedor de carro. Ah, eu sou um vendedor de carro. Aí você está começando a sua carreira agora, você não tem nenhum carro para vender, você não trabalha como isso, mas você está querendo se ingressar nessa área. É uma área que você gosta, que você é apaixonado. Só que você não tem carro, você não tem um emprego, você não tem nenhuma agência e você não tem nenhuma reputação como vendedor. É muito mais difícil, convenhamos, né? Que vai ser muito mais difícil de você gerar valor na vida de alguém ou de alguém acreditar que você de fato vai entregar um produto quando você for vender esse produto. Então, reputação, ela é tudo no jogo. E falando em termos de Mercado Livre, para você conseguir atingir a sua reputação, você precisa fazer as 10 primeiras vendas para você sair de um indivíduo que é um zero à esquerda, que não é ninguém para o Mercado Livre, para se tornar um vendedor. Um vendedor. Para que você possa se tornar um vendedor, você precisa atingir uma coisa chamada termômetro dentro do Mercado Livre. E dentro dessa reputação aqui existem vários níveis. Existem o primeiro nível, que é o nível 0, que você não tem nenhuma venda. Você nunca fez nenhuma venda. Depois que você faz as suas 10 primeiras vendas, você tem ali um termômetro de verde ativado. Depois você tem Mercado Líder Gold, Mercado Líder Platinum e várias estratégias para você conseguir ir pegando essas medalhas. Só que, para você virar um vendedor, você precisa fazer essas 10 primeiras vendas. Existem vários meios de você fazer essas 10 primeiras vendas, mas o meio mais fácil e mais rápido que eu tenho são algumas estratégias. Quais estratégias são essas para a gente poder fazer as 10 primeiras vendas? Pessoal,
as melhores estratégias para a gente fazer essas 10 primeiras vendas e virar um vendedor começando de forma profissional dentro do Mercado Livre, eu não vou conseguir falar aqui nessa aula por conta do tempo, que já vai ficar muito extenso. É um assunto que eu preciso de pelo menos 30, 40 minutos para ser objetivo ainda, para resumir as estratégias que a gente utiliza aqui para poder fazer essas 10 primeiras vendas. Então, eu tenho certeza que para você que ficou aqui até agora e para você que quer criar uma conta, quer ser um vendedor, quer trabalhar de forma profissional, atingir a sua liberdade financeira, esteja conosco na nossa aula 3, que eu vou falar como você vai fazer essas 10 primeiras vendas aqui da forma mais rápida e mais fácil possível, para que você comece de forma profissional e que vire um vendedor de sucesso. Beleza? Se você gostou aqui desse conteúdo, você não tem ideia o que está por vir na nossa próxima aula, na nossa Masterclass de número 3. Eu espero te encontrar lá, que eu tenho certeza que você, fazendo tudo isso daqui, todo esse complemento de tudo que eu passei, tanto na aula 1 quanto nessa aula aqui de hoje, vai ser inevitável que você vai conseguir gerar muito resultado em um curto espaço de tempo. Eu te espero aqui na aula 3. Até mais!